Eu tenho pela linha telefônica, vamos bater um papo agora sobre saúde aqui no Jornal da Fã. Aqui no Jornal da Fã a gente trata de tudo, viu? E eu tenho pela linha telefônica agora a endocrinologista doutora Aline Pinho. Doutora Aline, bom dia. Bom dia a todos da rádio. Satisfação recebê-la aqui. Doutora Aline, eu tenho ouvido falar muito ultimamente com relação ao uso de vitaminas e de produtos injetáveis para ajudar no rejuvenescimento. Que tipo de tratamento é esse, doutora? É fantástico, né? Esse tratamento, ele chama-se soroterapia. Fora do país, ele é muito conhecido como gotas de vitamina, né? Os drips de vitamina. E tem chegado de forma forte no Brasil, né? Porque o Brasil ele é um dos maiores consumidores, vamos dizer assim, de medicina de bem-estar, né? De medicina de longevidade que nós temos. Então, a gente acaba tendo muita demanda nos últimos anos, muitas pessoas, muitas atrizes, muitas pessoas da mídia, eles têm se posicionado muito e mostrado que faz parte do cotidiano deles, né? Essas reposições, essas colocações. A gente é muito acostumado a utilizar medicamento injetável em situações de urgência, né? A gente tem, às vezes, uma dor, a gente passa mal, procura um urgente para fazer um injetável. Mas cada vez mais pessoas buscando esse estilo de vida, né, mais saudável, uma melhora de performance física, de performance mental, de ter mais disposição para o dia a dia, né, uma melhora de produtividade. Tem procurado diversas terapias injetáveis também para conseguir ficar melhor, né? Ficar mais bem disposto, ficar mais produtivo. Para quem é indicado esse tipo de tratamento? Qualquer tipo de pessoa pode se beneficiar, né? Obviamente que a indicação formal é para quem esteja buscando ou um estilo de vida mais saudável, pacientes que praticam esporte, atividade física, para pacientes, por exemplo, que queiram perder peso e que estejam fazendo uma dieta mais restrita, e para todos aqueles pacientes que possam estar com alguma queixa que se beneficie. Então, por exemplo, um paciente mais idoso, que ele já tem um problema cardíaco, muitas vezes ele apresenta uma anemia, uma queda de ferro. Aquela queda de ferro, se tratada de forma oral, ela pode não apresentar a melhora que o paciente precisa. A terapia injetável, nesse caso, ela seria superior. Pacientes também com alguns distúrbios de absorção, às vezes pelo próprio envelhecimento, o intestino ele fica com a capacidade menor de absorver, ele também se beneficiaria desse tratamento injetável. Crianças, muitas vezes a criança está com indicação de fazer um tratamento, mas a adesão dela oral é ruim. A mãe tenta utilizar a medicação por aqueles meios conforme o pediatra passou e a criança não adere, a criança não toma. E aí muitas vezes você consegue resolver aquela deficiência com uma infusão ou duas, entendeu? Então você consegue dar essa melhora de adesão e, consequentemente, melhora de resposta. Então, se não tem um público, é só para quem estiver doente. Não, é para quem está bem e quer ficar ainda melhor ou para quem tiver necessidade específica. Agora, doutora Aline, diga. Como toda terapia que acaba surgindo e ganhando, digamos assim, notoriedade, há sempre o perigo também de não se buscar o médico adequado, indicado para se receitar aquele tipo de tratamento ou até o alto uso, né? Quais são os perigos disso? Quem é o médico responsável por passar essa terapia? Aliás, esse tipo de tratamento, perdão. Pronto. Qualquer médico que estude terapias injetáveis, que na verdade é uma formação diferente, né? Não é a formação, vamos dizer assim, tradicional. Mas existem cursos no país específicos para isso, tá certo? O grande risco é como de qualquer vitamina, né? Você precisa alinhar o tratamento com a necessidade da pessoa. Então, são exames específicos, você precisa fazer realmente um mapeamento metabólico, um mapeamento da necessidade daquele paciente para você poder indicar. Mas, de uma forma geral, não é uma terapia que ela gere muito, vamos dizer assim, perigo. Na verdade, ela é mais segura, muitas vezes, do que a reposição oral, porque ela é feita em doses menores, elas são feitas em doses que você interfere menos, digamos assim, no geral do paciente. O risco que pode ocorrer de não ser bem indicado é de não otimizar ou não resolver aquele problema que você buscou, né? Mas a gente não tem, normalmente, realização de soroterapia por profissionais não médicos, né? Isso é uma prerrogativa do profissional médico.
Perfeito. Então você não tem, digamos assim, uso clandestino desse tipo de procedimento? E dificilmente, até porque você precisa ter os acessos, né? Você tem que estar... Normalmente, a aplicação de soroterapia, ela vai ser feita em clínicas especializadas ou em hospitais. Não é algo que, assim, que o paciente ele consiga, vamos dizer, utilizar em casa, né? Perfeito. Perfeito. Para repetir mais uma vez, a soroterapia, ela ajuda na prevenção de que tipos de problema? As alterações fisiológicas mesmo de envelhecimento, a perda de capacidade digestiva, ou mesmo quando o paciente está se recuperando de uma alteração intestinal, ele já tem alguma doença intestinal, não que o paciente ele sente o intestino mais lento ou solto, pelo próprio envelhecimento. Pacientes que estão buscando melhora de performance, que às vezes já estão em suplementação oral, mas não conseguem otimizar os ganhos, os benefícios. Pacientes se recuperando de doenças mais graves, como, por exemplo, pacientes em recuperação de Covid, que ficam com o Covid longo e muitas vezes sintomáticos, perda de memória, esquecimento. Pacientes com doenças degenerativas, nos quais a gente sabe que níveis mais altos de vitaminas podem ajudar, como, por exemplo, pacientes com quadros demenciais, pacientes com Alzheimer. Todos aqueles que tentarem a suplementação oral e não tiverem boa resposta ou não se adaptarem bem, são pacientes que têm possibilidade para o uso das terapias injetáveis, né? É uma terapia bem mais, vamos assim, é mais segura, é mais confortável e a adesão do paciente, ela costuma ser melhor. Essas medicações, lembrando que elas podem ser feitas não apenas em matéria de soro, né, para a gente falar de soroterapia, mas também através de injeções no músculo, subcutâneas. Tem até alguns pacientes que beneficiam até de aplicações até intraarticulares, a depender de qual seja o problema. E a ouvinte aqui, doutora, tem que ser muito boa. Perfeito. Um ouvinte aqui, a senhora falando de todos os detalhes, ele está curioso. É um ouvinte chamado Tiago aqui. Ele quer saber se esse tipo de tratamento ajuda na disposição sexual. Pronto, perfeito. É importante sempre você passar por uma avaliação para entender tudo que pode estar no âmbito dessa indisposição sexual, né? Então, assim, essa indisposição, ela está ocorrendo por quê? É falta de alguma vitamina, algum mineral, é algum transtorno de sono, é alguma baixa hormonal, né? E depois de ser feita essa avaliação, sim, você partir para o tratamento, que muitas vezes poderá ser injetável. Mas se o paciente estiver com indisposição, porque, por exemplo, ele tem uma apneia do sono, o tratamento vai ser a correção do sono. Não vai ser o injetável, né? Porque não se dispensa em qualquer queixa uma avaliação médica, né, abrangente do quadro. Mas existem, sim, produtos, a depender da queixa, da causa da queda de disposição sexual, que vão aumentar. Na verdade, quase todas as substâncias que atuarem a nível de mitocôndria, que é a nossa moeda de energia, ela vai lhe dar um aumento da sensação de disposição no geral. Mas, obviamente, se houver uma causa tratável, né, você deve tratar a causa. Perfeito. Doutora Aline Pinho, endocrinologista, conversando conosco aqui sobre a soroterapia. Muito obrigado pela sua participação. Vamos marcar outras vezes para tratarmos de outros assuntos também, viu, doutora? Obrigada a você pela oportunidade. Um abraço grande para todos vocês. A entrevista com a doutora Aline Pinho vai ficar disponível no nosso canal no YouTube e você pode entrar lá depois e compartilhar aí com os seus contatos.